década de 90, teria um cantor sertanejo convertido, se declarando evangélico e cantando sertanejo ainda. Quando que a gente teria uma pastora pentecostal falando aqui com uma argola na orelha? Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui, 2 cortes, a respeito da pastora que abordava a questão dos bandidos evangélicos. E ela também lançou um livro e foi no Vilela falar sobre esse assunto. Outro assunto que ela deixou bem claro e que é bem interessante é a questão da violência contra a mulher, que muitas vezes pessoas que frequentam a igreja, continuam sendo evangélicos e tudo mais, ainda mantêm as esposas de forma agressiva, né? Agride e tudo mais, e ela também relata que ela sofreu esse tipo de agressão, o que é muito sem sentido, porque se essas pessoas ainda estão frequentando a igreja, são evangélicos, elas deviam mudar de vida. Outro dado que é interessante para contrapor com isso é que é o seguinte: em alguns casos as pessoas realmente mudam de vida, deixam as drogas, por exemplo, só que mesmo assim ainda existem pessoas que em muitos casos continuam abusando e maltratando as mulheres, infelizmente. Então não dá pra gente dizer que é unânime, né? Porque tem muitos relatos, tem muitas pesquisas que apontam que as pessoas melhoram quando elas começam a frequentar a igreja, largam as drogas e tudo mais. Mas na questão de violência contra a mulher, isso não muda. E aí ela se pergunta: que tipo de evangélico é isso? Que tipo de cristão é isso? E realmente. Outro segundo dado que eu vou falar é também a respeito, que é muito interessante, que também acontece na questão dos evangélicos, dos católicos, aliás, que é a questão que envolve a questão de ser um cantor secular, por exemplo. Ser cantor secular, cantar músicas sertanejas que não condizem de forma nenhuma com a ideia cristã, que muitas vezes está falando contra a castidade, contra os 10 mandamentos, que não está tendo virtude, principalmente nas roupas, no ritmo. E essas pessoas, elas, no show, vocês já perceberam, elas falam, elas agradecem a Deus, então, elas parece que elas estão falando tudo contra a religião cristã, mas elas estão lá invocando o cristianismo a todo momento, mesmo indo contra as ideias cristãs. Esse fenômeno é muito interessante no Brasil, porque ela faz um contraponto que há muitos anos atrás, 80, nos anos 60, 80, não dava para viver esse tipo de coisa. As coisas não eram assim. Mas hoje as pessoas, os cantores, e até mesmo pessoas que vão à igreja, como católicos ou protestantes, eles misturam tudo e está tudo bem. Há um novo tipo de evangelho, há um novo tipo de protestantismo que, por exemplo, fazem de igreja como se fosse uma espécie de balada, porque eles querem colocar a igreja como se fosse na estrutura mesmo, eu tô falando na estrutura, como para atrair os jovens. Então perceba que é um evangelho a qualquer custo. É um evangelho que é a todo custo, de qualquer jeito. Porque eu tenho que atrair as pessoas. De novo, teologia da prosperidade. De novo, atrair pessoas. De novo, atrair. De novo, de novo. E aí, vocês vão analisar o que ela vai falar aqui agora para vocês verem como isso fica bem claro. E se esse marido estivesse na igreja, ele não estava bêbado. Se ele não está bêbado, ele não vai bater na esposa. Então, assim, eu não consigo imaginar a violência doméstica associada. Tem pesquisador que diz que a violência doméstica ela é diminuída quando o marido se converte, não necessariamente. Então, assim, quase 100% das mulheres que a gente atende no IRUA são evangélicas e mais de 80% dos agressores são evangélicos e são líderes na igreja. Nossa, eu vivi violência doméstica por 14 anos, sendo evangélica, sendo casada com um evangélico. Então, quando a gente fala de quem é que pode se identificar como evangélico, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque um pastor pedófilo que acabou de ser preso há pouco tempo aqui, né, em São Paulo, esse pastor pode se identificar como pastor e como evangélico? Não deveria. Não deveria, mas se identifica. Então, assim, quem é a gente que pode dizer, né, quem é evangélico, quem não é evangélico? A gente vai entregar a carteirinha, quem é católico, quem não é católico, quem é umbandista. E quando a gente vai percebendo que a religião vai virando cultura, vai se misturando, porque tanto a cultura atravessa a religião, quanto a religião atravessa a cultura. Essa mistura, esse caldo cultural vai sendo transformado no Brasil. Então, hoje a gente vê cantor sertanejo evangélico. Quando que na década de 90 teria um cantor sertanejo convertido, se declarando evangélico e cantando sertanejo ainda? Quando que a gente teria uma pastora pentecostal falando aqui com uma argola na orelha? Eu comecei a trabalhar na C&A com 16 anos, tinha que estar toda pintada, maquiada, fazer sobrancelha, fazer unha, pintar unha, eu não podia fazer nada disso que o pastor não deixava. Então, Assembleia de Deus, você não podia pintar unha, você não podia usar brinco, você não podia fazer sobrancelha, você não podia usar calça comprida. Então, e é claro que eu tô falando isso de costumes, né? Então, isso aqui são costumes. Mas quando a gente fala que a conversão vai ficando cada vez menos marcada, a gente tá falando que ela vai se diluindo.
Então a gente vai tendo cada vez mais conversões diluídas, mais fluidas. E as pessoas que vão, esses novos evangélicos vão surgindo com mais marcadores sociais, com mais marcadores de identidade que se tinha antigamente. Então, evangélicos, esses novos evangélicos que estão surgindo, que se identificam como evangélicos, as pessoas dizem, não sei se é evangélico não. É evangélico, mas posta foto desse jeito, é evangélico, mas canta tal música, é evangélico, mas ainda tá no jogo do bicho, evangélico, mas é miliciano. Mas ele vai evangélico. Ao culto domingo vai ao culto. E faz o louvor, faz tudo direitinho? Vai ao culto. Com a família. É. Assim como os milicianos fazem. Sim. Vão ao culto domingo com a família. Os milicianos? Aí. Pimentel tá aí. É o mundo. Tem uma